não faz sentido sua fala. E eu posso provar como. E aí a gente vai ter que saber fazer as continhas para o cliente. Vai ser quase que impossível um cliente investidor não colocar esse assunto na mesa. 15% de Selic, 19% de Selic, meu irmão, o banco vai estar pagando bem para ele. Só que vai estar pagando bem sobre o que ele coloca e não sobre o patrimônio que não existe. Diferente do mercado imobiliário, que o cara coloca R$1.000, o imóvel custa R$200 mil. Se ele aumenta 1%, ele aumenta quanto? Gente, o imóvel custa 200 mil, aumenta 1% no mês. Quanto que ele aumenta? 2 mil. Eu consigo comprar um imóvel de 200 mil colocando R$1.000 de entrada. Se eu coloco R$1.000 de entrada e aumenta R$2.000, quanto que eu ganhei? 200%, né? Eu pus 1.000 e ganhei 2.000. Eu vou ter um patrimônio acumulado de R$3.000. Eu consigo pagar para o cliente no mercado imobiliário 200% em um mês. Tudo vai depender de quanto ele coloca e de quanto que o imóvel rende. Porque o faturamento dele no mercado imobiliário é sobre o montante total e não sobre o que ele colocou, diferente do banco. Então, conecta a minha pauta sobre isso. Imóvel renda fixa. Eu peguei para resumir o exemplo do Mediterrâneo. Nós temos aqui uma unidade de 76 metros, 790.400, e nós temos aqui o o fluxo de pagamento. Para facilitar o entendimento de vocês, eu coloquei um fluxo linear. Da primeira parcela até a última parcela, o cliente vai pagar média de 6.567. Quando você pega o fluxo da construtora e divide por 47 parcelas, vai dar 5.885. Aí você fala, Branco, mas por que a média? Porque todo mês vai corrigindo. Eu utilizei a média de 0,5 de INCC. Se a gente olhar para os últimos 47 meses, a média é menor, mas eu estou sendo conservador aqui com a minha conta, 0,5% ao mês. Então, 6.567 é a média, a última termina 7.249. Colocando esse mesmo dinheiro no banco, eu fiz as contas para apresentar para vocês quanto rende. Olhando para o imóvel, se o cara coloca do primeiro mês até o último mês 6.567, ele vai ter pago 308.680, já corrigido. Considerando o imóvel, que ele vai valorizar 50% até a entrega, Iracilda, olhando para o histórico que eu vou mostrar para vocês, a valorização é superior a isso, esse imóvel vai estar valendo no futuro, na entrega, 1.185.600. Eu vou ter um saldo devedor corrigido de 649, eu vou ter pago 308 mil e eu encontro lucro líquido de 227 mil reais. Se eu já coloquei de dinheiro 308 mil e eu tive um lucro de 227, o meu patrimônio total é a soma do que eu coloquei com o lucro, que é o total de 536 mil. Até aqui todo mundo está conectado? Se eu coloco 6.567 por mês, do primeiro mês até o final do mês, e tenho um patrimônio no final de 47 mil, de 536 mil, eu tenho um ROI, que é o retorno sobre o meu investimento, de 2,11% ao mês. O banco, em hipótese alguma, na minha visão, vai continuar com o Selic de 15%. Na verdade, não é o banco, né? É a taxa que conecta a taxa de juros dos bancos, é a taxa referencial. A Selic, ela faz o quê? Ela aumenta, controla a inflação. Na hora que o consumo diminui, eles diminuem a taxa de juros e acelera o consumo. Essa gangorra financeira, ela acontece desde muitos anos atrás. Então isso sempre é, gastamos demais, aumenta a taxa de juros, diminui. Sabe quando você põe o cartão de crédito de castigo? É o que o cara força você a fazer. Meu amigo, tá caro, vou gastar menos, guarda no cartão. Depois ele diminui a taxa de juros, o brasileiro vai lá e começa a descer, o cartão compra de novo, e esse endividamento ele é contínuo. Nunca ficou e nunca vai ficar, na minha visão, 4 anos com taxa Selic alta. Então, a gente fez uma conta colocando 1% de rentabilidade mês líquido para o cliente. Então, o imóvel provei por A mais B, que tem 2,11 de rentabilidade sobre o investimento dele ao mês. A gente colocou renda fixa, investindo os mesmos 6.567 no mesmo período de 47 meses. O cliente vai ter um lucro de 73 mil reais comparado a um lucro de 227. Eu coloquei aqui também uma taxa de 0,9.
Por quê? Porque eu não acredito que vai ficar 1% nos próximos 47 meses. Se a gente pegar uma média, 0,8 a 0,9 é mais realidade do que 1%. Mas eu trouxe os 3 cenários para apresentar os 3 cenários caso o cliente queira ser muito otimista. Eu trouxe um comparativo. O Mediterrâneo, ele vai dar 227 mil de lucro. Branco, pode ser que o Mediterrâneo dê 40% de lucro? Pode ser. Mas esse aqui vai cair de 227 para 180, 190, 170. A diferença não vai ser tão grande a ponto de cair pela metade. Cairia pela metade se fosse uma rentabilidade muito menor. E aqui está a renda fixa. A 0,8, 64 mil de lucro. A 0,9, 73 mil de lucro. E a 1%, 82, quase 83 mil de lucro. Por que o banco paga, por que o imóvel gera muito mais lucro do que o banco, Branco? Eu não entendo. Se o banco está pagando mais do que a valorização, a conta está errada. Repito, o banco paga mediante o que você aporta. O imóvel valoriza sobre um todo. Tem imóvel, Gaudi, eu ganhei 24 horas sem colocar nem R$1 forte, 96 mil reais. Grita bem alto, forte, 96 mil reais. 96 mil reais. Foi fraco, mas eu ganhei 96 mil reais sem colocar nem R$1. Qual que é o meu ROI? Infinito, meu irmão. Não pus dinheiro e ganhei 96 mil reais de um dia para o outro. Quando você não coloca nada e ganha 96 mil reais é infinito, não tem conta. Então,